Desejos súbitos, vontade incontrolável, o tal do eu não resisto a isso. Você sabia que muitos alimentos foram criados para estimular você a comer cada vez mais? Fique ligado neste vídeo que vamos falar sobre as estratégias da indústria de alimentos para programar o seu cérebro a favor deles. Parece Matrix, né? Pois é, não se trata apenas de comportamento, gente, mas também a motivação emocional que esses alimentos causam na gente. E atendendo a essa vontade, ou seja, comendo de forma repetida, isso se transforma em um hábito. Quando você come essa guloseima de forma repetida, se transforma em um hábito. A gente sabe que isso que sentimos não é fome, e sim um desejo que a cada vez que você remete à sua memória a sensação de prazer que aquele sabor lhe traz, fica difícil de resistir. E como eu disse anteriormente, cada vez que você atende a esses impulsos, principalmente quando isso acontece de forma repetida em um curto espaço de tempo, você acaba aqui criando um mau hábito. Claro que a satisfação é imediata, mas isso a longo prazo se transforma em culpa, em vergonha, ansiedade e, consequentemente, ganho de peso. Mas, gente, o que eu quero falar aqui é sobre o que está por trás desses desejos, desses hábitos e padrões alimentares. Vamos lá, para responder essa pergunta, vamos voltar lá nos nossos ancestrais e a relação deles com a natureza. A gente sempre gosta de remeter a essa situação. Graças a Deus, e a natureza, o nosso corpo ele foi programado para reconhecer alguns sabores e, através disso, proteger a gente ali no nosso habitat. Evitar com que a gente comesse alguma coisa tóxica, que estivesse disponível ali ao alcance das mãos. Por exemplo, quando a gente encontrava o sabor amargo, ele já sinalizava que o alimento poderia ser tóxico. Já o doce indicava que a escolha era mais segura. Então, vamos falar sobre os 3 sabores básicos que a natureza oferece para a gente. O primeiro é o doce, que indica uma fonte de energia. O segundo é a gordura, que indica uma fonte rica em calorias. E o terceiro, o salgado, que é um meio de conserva natural. Então, gente, quando a gente encontrava esses sabores na natureza, o nosso cérebro entendia que eram escolhas boas, e geravam sinais de prazer e recompensa. Aí que tá, presta atenção, o que eu quero enfatizar aqui é que esses alimentos não diziam para o nosso cérebro que eles eram deliciosos, e sim que eles eram nutritivos. Agora é que começa o problema. Os cientistas eles descobriram que o nosso cérebro se sente estimulado por alguns tipos de sabores. Sim, aqueles que citamos anteriormente, o doce, o gorduroso e o salgado. E o que eles fizeram? Eles modificaram os alimentos, eles tiraram o que era bom em termos nutricionais e adicionaram as porcarias que a gente encontra na lista dos ingredientes dos produtos industrializados que tem por aí, como xarope de milho, óleos vegetais, o tal do glutamato monossódico, sabores artificiais e a lista é longa, gente, vocês sabem. E tudo isso para quê? Para tornar esses produtos comestíveis mais atrativos, mais desejáveis e, consequentemente, eles terem mais lucro com o consumo excessivo da população. Gente, eles transformaram a comida de verdade em comida falsa, em comida fake. É triste isso, mas é a pura realidade. Eles mudaram a função do alimento. O que antes era de nutrir, agora passou a ser estimular as nossas papilas gustativas e levar a sensação de prazer e recompensa para o nosso cérebro. Conseguem perceber isso, gente? Conseguem perceber o problema disso? A tecnologia eliminou os nutrientes dos alimentos e encheu de calorias vazias, de substâncias químicas que enganam o nosso organismo. E o pior é que esses sinais são idênticos aos sinais biológicos dos nossos ancestrais. Ou seja, os sinais biológicos que um alimento lá na natureza enviava para o nosso organismo, dizendo que o alimento era seguro, era nutritivo, são os mesmos sinais que os produtos alimentícios enviam hoje, quando a gente come. E aí é que tá. O estímulo para continuarmos comendo é o mesmo. Só que antes era para um alimento seguro, um alimento de verdade, rico nutricionalmente falando. E agora é para um produto criado dentro de uma planta industrial, gente. Vazio em nutrientes e cheio de calorias. Vocês conseguem perceber a confusão que isso causa no nosso cérebro?
pior é que esses produtos alimentícios são baratos e com muito pouco ou nenhum valor nutritivo, como a gente já falou, né? Mas vamos lá, o que de fato acontece? Vamos falar um pouquinho aqui. Cientificamente falando, né, o que acontece no nosso cérebro é chamado de superestímulo ou estímulo supernormal. Esses são os termos utilizados para expressar, né, a nossa preferência exagerada por algo, mesmo sabendo que é falso. Esse estímulo supernormal, ele ativa os receptores de paladar de uma forma mais intensa quando a gente compara com qualquer coisa da natureza. Vamos falar aqui, vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, uma balinha, uma bala, ela é muito mais doce que uma fruta. Uma carne de porco preparada com molho agridoce, ela é muito mais salgada, gordurosa e doce do que uma carne de porco in natura, né? Bolinhos, bolacha recheada, elas são muito mais atrativas do que qualquer coisa encontrada na natureza, vocês concordam? Então, esses estímulos supernormais são totalmente artificiais, porém são irresistíveis. Eles interagem com o nosso cérebro, fazendo com que seja muito difícil parar de comê-los. E os alimentos naturais acabam se tornando sem graça quando a gente compara com eles, né? Então, resumindo, o problema desses alimentos não está em serem deliciosos, e sim nos superestímulos que eles causam sem oferecer valor nutritivo e saciedade. E essa é a perfeita definição de calorias vazias. Alimentos sem freio. Você come, 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 nunca fica satisfeito, porém as calorias estão lá nas alturas. Agora já abri um pouquinho seus olhos, certo? Então, fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal.